Nós vamos estudar sobre a pessoa do Deus eterno, eterno e eterno. Vamos lá. Então, nós vamos ficar com aquilo que está revelado. Lá em Deuteronômio 29 fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, queridos, o que não foi revelado para nós, nós não devemos questionar. Mas aquilo que está revelado, nós podemos estudar e devemos estudar. Porque muitos falam assim, esse assunto é obscuro, pegam aquele texto da irmã White que fala que o assunto o silêncio deve ser ouro. Sim, é ouro naquilo que não está revelado. Mas naquilo que está revelado para nós, nós devemos sim estudar, pesquisar, para que não haja dúvida entre nós. Por isso que lá em 2 João 4:1 fala assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, né? O mundo aí. Então, nós vemos que não podemos dar crédito a qualquer coisa, a qualquer doutrina, a qualquer espírito, a qualquer palavra. Temos que verificar na palavra do Senhor. Isaías 8:20 fala, a lei é o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há iluminação neles. Então, a nossa fonte, a nossa regra de pesquisa vai ser a Bíblia e o espírito de profecia. Muito interessante uma frase de John Andrews, vocês já ouviram falar, nesse pioneiro adventista. Ele fala uma frase muito interessante. Eu trocaria 1000 erros por uma única verdade. E nós sabemos que nos últimos tempos, ventos de doutrina têm assolado a igreja como avalanche. Ventos de doutrina têm invadido de uma forma tão terrível que pessoas que estavam firmes na verdade, alicerçados na verdade, têm caído e têm se envolvido, têm se enredado por ventos de doutrinas que não são inocentes. São ventos de doutrina que têm tirado pessoas da fé, têm tirado pessoas da crença da Bíblia e do Espírito de profecia. E muitos têm partido até para o mundo, quando entendem de forma errada essa doutrina. Eu conheço vários amigos que se enredaram para outros caminhos por desacreditarem naquilo que a palavra de Deus tem orientado a respeito disso. Isso é muito triste. Então, é relevante, sim, nós estudarmos esse assunto. Porque se leva pessoas para a verdade, ou leva pessoas para o erro e para o descrédito da palavra de Deus, então é algo importante, sim. Vamos avançando. Tem um texto da irmã White, em Testemunhos 5, na página 292, que fala o seguinte: irmãos, como embaixadores de Cristo, advirto-lhes que se protejam contra esses movimentos desviados, cuja tendência é distrair a mente da verdade. O erro jamais é inofensivo, nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. É sempre perigoso. O inimigo tem grande poder sobre os espíritos que não se acham plenamente fortalecidos pela oração e firmados na verdade bíblica. Então, queridos, é muito importante que nós nos apeguemos à verdade da palavra do Senhor, porque os movimentos que têm trazido erros para dentro da igreja têm obtido êxito em arrancar pessoas que eram firmes e sólidas na verdade. Expoentes, pessoas que pregavam a verdade presente têm caído. E tenhamos cuidado, porque o inimigo não está brincando em serviço agora, nos últimos tempos, onde a verdade da justiça pela fé precisa avançar com todo o poder. O inimigo tem desviado, ele tem dado tiro para todos os lados, e ele tem alcançado pessoas, tem alcançado corações para trazer confusão no meio da nossa igreja, no meio do nosso povo. Então, nós vamos ver aqui alguns atributos da divindade. Da divindade, Deus, ele é amor.
ele é eterno, ele é infinito, ele tem vida em si mesmo, ele é autoexistente, ele é imortal, santo, imutável, perfeito, único, transcendente no tempo e no espaço. Ele é soberano, ele possui vontade independente, vontade própria, ele tem poder próprio, ele tem onipotência, onisciência e onipresença. Claro que tem atributos que ele confere a nós, tem atributos que ele nos dá como seres humanos, e tem atributos como a onisciência, onipresença e onipotência, que são atributos somente da divindade, somente ele tem. Então, nós vamos estudar sobre isso, naquilo que está revelado para nós. E as nossas mentes são finitas, assim como as mentes dos anjos também são finitas. Nós somos seres limitados e temos uma capacidade limitada para compreender Deus. Como que alguém que é finito pode compreender um ser que é infinito e eterno? Como eu falei para vocês, o que nós vamos estudar hoje é aquilo que está revelado. O que não está revelado, nós temos que tirar as sandálias dos nossos pés, porque estaremos pisando em terra santa e não vamos avançar além daquilo que Deus deixou permitido. Então, hoje o homem quer entender Deus, mas se não consegue entender, ele deixa de acreditar nele. E é isso que está acontecendo hoje no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja, porque quando o homem tenta buscar, entender além daquilo que está revelado, aí ele deixa de crer naquilo que está revelado. Então, nós vamos avançando aqui, porque Deus é um mistério. Lá em Jó 11, 7, 8, fala assim: poderás descobrir as coisas profundas de Deus ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderá tu fazer? Mais profunda é ela do que o céu, que poderás tu saber? Então, aqui mostrando a profundidade que é a sabedoria de Deus. Romanos 11, 33 e 34 fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro? Irmãos, nós somos seres finitos, incapazes de compreender o que está na mente de Deus. Somente podemos compreender aquilo que está revelado, que ele passou para nós. Mas há alguém ou outros seres que podem compreender a mente de Deus. Quem pode fazer o seu conselheiro? O homem que tem essa mente finita jamais poderá compreender a mente de Deus, que é infinita. Romanos 11, 33, 34, falando a respeito de quem é o seu conselheiro, qual é a função de um conselheiro. Nós sabemos que um conselheiro, ele orienta, ele ajuda, ele instrui, aconselha. Dentro de um concílio, ele participa para tomar decisões importantes. Então, isso significa que existe alguém que se fez conselheiro de Deus. Será que existe? Sim. Nós vamos ver aqui na palavra. Isaías 9, 6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, nós vemos que Deus tem alguém que tem o espírito de conselho, enfatizando aqui nesse texto de Isaías a onisciência de Cristo. Ele conhece o que vai na mente de Deus Pai, porque ele é Deus como Deus é, ele é eterno como Deus é, então ele conhece a mente do Pai, o Pai conhece a mente do Filho. Mas será que é só ele? Vamos ver ainda a respeito de Cristo, falando dele. Isaías 11, 2 fala: e repousará sobre ele, sobre Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E em 1 Coríntios
fala de outro ser que penetra na mente de Deus Pai e conhece a mente da divindade. 1 Coríntios 2, 10 e 11 fala assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então a gente vê que o Espírito Santo também penetra na mente do Pai. Em Romanos 8, 27 fala assim: e aquele, falando de Deus Pai, que examina os corações, sabe qual era a intenção do Espírito. E é ele que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, aqui falando que também o Pai compreende a mente do Espírito Santo, sabe qual é a intenção dele, sabe qual é a vontade dele. E aqui nós vemos perfeitamente duas individualidades, dois seres. Nós vamos explanar ao longo de todo esse estudo dessa semana, que é perfeitamente dividido na Bíblia, no Espírito de Profecia, duas, três momentos que apresentam duas, momentos que apresentam três individualidades, três seres diferentes em termos de pessoa, mas que agem no mesmo pensamento, agem da mesma forma, com o mesmo propósito. E o principal propósito da divindade é salvar o ser humano. Então, nós vemos aqui dois campos em relação à ciência de Deus. De um lado, a divindade, que se compreende. E do outro lado, uma barreira, seres criados, onde é permitido conhecer somente onde foi revelado. Então, se há algum ser que pode compreender a mente de Deus, significa que a capacidade mental desse ser, ela é tão ampla quanto é a capacidade mental e a mente de Deus. Ou seja, se tem seres que conseguem penetrar na mente de Deus, são seres que são oniscientes. Ou seja, significa que tem também atributos divinos, como o Pai também é divino. Vamos ver aqui. Nós vamos estudar, então, sobre a divindade de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Queridos, mais uma vez eu peço para vocês tirarem das suas mentes todas as ideias pré-concebidas sobre esse assunto. E vamos adentrar na palavra do Senhor para que Ele seja o nosso mestre, o nosso professor, o nosso orientador. E vamos tirar essas ideias para que possamos ficar com o que está revelado na palavra do Senhor. Então, a divindade é uma unidade de três pessoas distintas, coeternas. Deus, a divindade, os três, eu vou botar no singular, porque a divindade é imortal, eterno, infinito, onisciente, onipresente e onipotente. O que é onisciente? Tudo sabe. Onipresente pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente pode todas as coisas. Então, esse é o atributo, os atributos da divindade. É um Deus subsistindo em três pessoas, três seres distintos. Deus é um em relação à sua essência, ou natureza, ou substância, indivisível, porque a divindade é uma só. Mas três em relação à sua pessoa. São três formas de consciência, três personalidades com sua individualidade, cada um com uma função, cada um tem um papel específico no plano da redenção, mas com o mesmo propósito, o mesmo pensamento em salvar a humanidade. Por isso que eu falo, queridos, que a nossa mente, ela não consegue compreender, por exemplo, como que pode três seres que nunca foram criados por ninguém, que estão lá atrás na eternidade, eterno, eterno e eterno. Nossa mente até consegue imaginar uma eternidade futura que nós vamos ter depois da volta de Jesus,
Mas tentar entender uma eternidade passada, onde sempre existiram três pessoas unidas em amor, coeternas, com o mesmo pensamento, que nunca foram criados por ninguém, estão lá, sempre existiram. Realmente não pode a nossa mente compreender algo tão profundo. Então, os três são eternos, sem existência separada. Nunca existiu um sem os outros. Um não foi criado pelo ou pelos outros. Interessante isso. Nenhum é Deus sem os outros, e cada um com os outros é Deus. Os três são Deus eternamente iguais. Três seres, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um Deus. Por isso, Deus é amor. Porque o amor, ele precisa ser compartilhado, e a gente vai ver isso já já. Qual é o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção? A gente pensa, às vezes, que só Jesus que se doou para escolher vir como homem, morrer no lugar do homem, teve uma participação intensa no plano da redenção. Mas as três pessoas divinas tiveram uma participação importantíssima. O Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano, e o Espírito Santo nos ajuda a experimentar os benefícios do plano da redenção, do plano de resgate da raça humana. Vamos ver o que a irmã White fala em Manuscrito 15, de 1898. Que salvação é revelada no concerto pelo qual Deus prometeu ser o nosso Pai, seu Filho unigênito, o nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso Consolador, Conselheiro e Santificador. Em solo nunca inferior a este, nos é seguro colocar os pés. Então, aqui está falando da participação dos três para nos salvar. Eles se uniram para elaborar esse plano e executar esse plano de amor, porque só um amor incomensurável, só um amor infinito para resgatar a raça humana do pecado e dar a vida eterna, porque a divindade quer morar conosco para sempre. Que amor é esse? Nós não vamos compreender esse amor. E nós passaremos a eternidade toda para tentar compreender o que a divindade fez para se doar por nós. Então, aqui, vamos ver aqui novamente na review de 1902. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trabalhando em favor do homem. Todo o poder do universo celeste foi colocado em atividade para levar adiante o plano da redenção. Vejam que coisa interessante. Essas três pessoas divinas estavam trabalhando em favor do homem. Vejam que isso é um ato, é uma ação. E se é uma ação pessoal, é uma ação de pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando em favor do homem. Todo o universo foi colocado à nossa disposição em atividade para colocar esse plano da salvação em atividade. Vejam esse texto agora, também da Review, de 1903. A salvação de seres humanos é um grande empreendimento que põe em ação cada atributo da natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram a tornar filhos de Deus mais do que vencedores por aquele que os amou. Vejam bem, o comprometimento, se comprometer, é um ato pessoal, queridos. Vejam que são atributos de seres, e não atributos de forças, ou de força ativa, ou de um poder. A divindade moveu-se de compaixão pela raça. Olha, mover-se, mais uma vez, atributos de seres pessoais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Então, mais uma vez eu pergunto, quem estabeleceu o plano da redenção? Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles formaram um concílio para decidir salvar a raça humana antes mesmo de ser criada a Terra. Interessante, os seres humanos. E eles deram-se a si mesmos para estabelecer esse plano
Só tem uma palavra para definir esse estabelecimento do plano, esse doar da divindade. Amor. Amor por nós. Infinito amor. Então, quem participava dos concílios nos céus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já vi muitos falarem que não, só Jesus e o Pai participavam dos concílios. E citam somente essa parte que aparentemente fala que só 2 pessoas participavam dos concílios. E não, aqui nós estamos vendo que os 3 participavam das decisões a respeito da salvação do ser humano. Então, os 3 estavam participando do concílio. A nossa santificação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ver aqui que o tempo todo, a irmã White, Espírito de Profecia, iluminado por Deus, ela vem falando a respeito dos 3. É o cumprimento da aliança que Deus fez com aqueles que se ligam a Ele. A Ele quem? A Deus. Para estar com Ele, com o Pai, com o seu Filho, com o seu Espírito, em comunhão sagrada. Deus diz, saí do meio deles e apartai-vos e não toqueis em coisa imunda. Eu vos vou recebê-lo e será para vós pai e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a promessa de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, mostrando a promessa dos 3. Aí, continuando, isso está na revista Sinais dos Tempos, de junho de 1901. Aqueles que se unem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo se mostram por suas vidas que eles já não estão seguindo o curso que seguiam antes deles se unirem com esses instrumentos divinos e receberão sabedoria do alto. Então, esses 3 são instrumentos o quê? Divinos. Os 3 são divinos. Ela não fala aqueles que se unem ao Pai somente. Ela não fala aqueles que se unem ao Pai e ao Filho somente. Ela está citando aqui aqueles que se unem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ah, sim. Mas tem alguns que dizem que o Espírito Santo é a mesma pessoa que Jesus. Nós vamos ter um estudo somente sobre esse tema. Será que o Espírito Santo é a mesma pessoa que Jesus? Será que não são seres distintos e pessoas diferentes? Então, a Ellen White aqui estaria sendo redundante se ela falasse que é a mesma pessoa. Então, ela bastaria falar o Pai e o Filho, porque se o Filho é a mesma pessoa que o Espírito, então não precisa falar o Espírito. Seria só a união com o Pai e o Filho. E não é isso que ela está dizendo. Vejam o que o texto está falando. Não retiremos do texto aquilo que o texto não diz. Por favor, irmãos, vamos focar naquilo que o texto está falando. E eu sei que agora o Espírito Santo está trabalhando na mente de cada um de nós. Vamos lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 194. De novo os 3. Agora, esse texto aqui, bem claro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a eterna divindade. Então, só nessa frase ela está dizendo que eles são Deus, os 3, e são eternos. Estão envolvidos na ação requerida para assegurar ao instrumento humano que todo o céu está em união para contribuir no exercício das faculdades humanas em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes tríplices, e não duplos ou únicos. Os poderes são tríplices, e em unir-se na grande obra designada, ligando os poderes celestiais com o humano, para que o homem se torne, mediante eficiência celeste, participante da natureza divina, co-obreiros de Cristo. Olha que texto claro, que texto forte da palavra do Senhor. Em 1 João 4,8 fala assim, Deus é amor. Então significa que quem ama precisa amar a alguém, porque o amor só existe quando ele pode ser expressado. E lá na eternidade, se Deus tivesse sozinho o Pai, porque os que alegam que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo, também alegam que, em algum momento da eternidade, Jesus foi gerado e que ele não seria eterno. Ele teria sido gerado em algum momento da eternidade.
Então, para eles, em algum momento lá atrás, numa eternidade bem longínqua, o pai estava sozinho. Ora, se o pai estava sozinho, como que ele era amor? Porque o amor precisa ser expressado e compartilhado. Para ser expressado, teria que existir pelo menos mais uma pessoa da divindade para Deus amar e ser amado. Porque quem ama alguém, então como que ele estava lá sozinho amando ele mesmo? Não, ele teria que ter alguém para amar e alguém para ser amado. O amor é um princípio extraído do amor é doar, abnegação, doação. Ele tem que ser compartilhado. Então, por isso, Deus é amor. Vamos ver aqui um verso da Bíblia que muitos alegam que não existe no original, que é 1 João 5,7, que fala assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, ou o Verbo, que a gente sabe que é Jesus, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. A divindade triuna claramente aqui descrita, lembrando que o verbo aqui é Jesus. Esse trecho é chamado de cláusula joanina ou coma joanina. E o que eles alegam? Que testemunhas espúrias foram introduzidas nesse texto para promover a doutrina trinitariana. Teriam sido essas testemunhas falsas, né, esses 3 introduzidos nesse texto? Ou será que é o contrário? Copistas, aquelas pessoas que copiavam a Bíblia, com influência ariana, ou seja, que tinha influência de Ario de Alexandria, que promoveu a doutrina antitrinitariana, que a gente vai ver, estudar sobre Ario, teriam apagado as testemunhas autênticas das cópias do texto sagrado original a fim de ocultar essa doutrina. O que está certo? Esse ou o texto que omite sobre Jesus e o Espírito Santo? O interessante é que 1 João 5,7 não se encontra no texto grego adotado pelos criadores da Ara, que é o texto crítico alexandrino. Por isso que é importante nós estudarmos as versões bíblicas. Mas estava sem colchetes na versão original de Almeida, fiel, que usou os textos receptus, que é a versão mais fiel, como também a King James, que é a versão mais fiel. Encontra-se esse texto, como nós lemos aqui, os 3, dos seguintes manuscritos mais antigos. Esse manuscrito aqui, que eu não sei nem falar, do século 8, perdão, no manuscrito 629, 661 do século XV, e todos esses manuscritos encontrados nas primeiras traduções do Novo Testamento, na Fecita Siríaca, Ítala, igrejas africanas mais antigas continham esse texto. Interessante, né? Então, é provável. Inclusive, os pais da igreja, muitos falam que esses textos foram retirados por escribas não confiáveis e foram retirados de algumas versões, principalmente naquelas versões dos manuscritos corrompidos de Alexandria, mas permaneceram nos manuscritos fiéis, como chegou até nós hoje na Bíblia fiel, Almeida Corrigida fiel, e na King James, na Reina Valera, estão esse texto está como nós lemos agora, os 3 que dão testemunho no céu. Aqui, por exemplo, Jerônimo, que viveu no 4º século, que foi um dos primeiros tradutores da Bíblia, ele afirma que esse texto foi omitido por copistas desonestos. Atanásio, em sua obra Disputa com Ário, porque Ário era contra esse texto, né? Ele era ariano, ele era antitrinitariano. Atanásio fala: esse batismo vivo e salvador, pelo qual recebemos a remissão dos pecados, administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em João diz: esses 3 são um. E outros escritos deles também falam a respeito da veracidade desse texto de 1 João 5,7. Por exemplo, aqui nós temos uma Bíblia, tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová.
fundados por Charles Russell, ele que viveu em 1852 a 1916, fundador das Testemunhas de Jeová. Nessa Bíblia tem característica ariana, antitrinitariana, são retirados de manuscritos alexandrinos não fiéis, e lá fala assim, porque são 3 os que testificam, o Espírito, a água e o sangue. O texto que fala o Pai, o Verbo e o Espírito Santo foi retirado. Então, a gente tem que passar a pesquisar mais para ver qual é a verdade, né? O que está... Ou a gente aceita os textos alexandrinos corrompidos, né? Ou nós aceitamos os textos receptos, que vieram de Luciano de Edessa, de Wycliffe, de Erasmo de Roterdã, que a irmã White confirmou que são os textos manuscritos fiéis. Então, nós aqui, voltando aqui a respeito da divindade triuna, não havia hierarquia e nem subordinação permanente entre eles. A voluntária e temporária subordinação do Filho ao Pai e do Espírito Santo ao Pai e ao Filho é somente em relação ao plano da redenção. Um não é maior que os outros. Eles não foram criados, eles vêm da eternidade, não tem princípio nem fim. Os 3 planejaram a criação e a redenção. Os 3 estão unidos para restaurar a sua imagem no homem. Jesus passou a ser filho em relação ao plano da redenção, em relação ao plano do homem. Claro que a gente vê vários textos do Espírito de Profecia falando lá atrás, na eternidade, que Jesus era o Filho eterno. Ela diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, em sua humanidade era participante da natureza divina. Em sua encarnação obteve, num novo sentido, o título de Filho de Deus. Olha que interessante. Nós vamos estudar só sobre a pessoa do Filho. Eu acho que vai ser amanhã que a gente vai estudar a respeito da pessoa do Filho. E muitos retiram da Bíblia aquilo que ela não diz a respeito de Jesus, para rebaixá-lo à categoria de um ser criado ou gerado. E assim é ensinada uma concepção duvidosa a respeito de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, só aceitando a divindade do Pai. Aqueles que aceitam somente a divindade do Pai, eles são monoteístas, unitarianos ou antitrinitarianos, porque não creem na divindade triuna. Então, eles aceitam somente a divindade de Deus o Pai. Para eles, Jesus foi criado ou gerado. Alguns falam, não é criado, é gerado. Nós vamos entender isso. Em algum momento do tempo, em algum momento da eternidade. E o Espírito Santo não seria uma pessoa divina, e sim uma força ou algo que estaria dentro do Pai, ou mesmo o Espírito de Cristo. Nós vamos compreender isso a respeito ao longo desses estudos que nós vamos fazer. Então, por que os unitarianos, aqueles que creem somente no Pai como Deus, são arianos? Surgiu uma contenda no 4º século a respeito da divindade de Cristo, a respeito da divindade do Espírito Santo. E foi levantada essa questão no Concílio de Nicéia, que Constantino ele convocou para estabelecer essa questão. Constantino não estava preocupado a respeito da natureza de Cristo, se ele é divino ou não, mas ele não queria brigas no governo dele, ele não queria contendas, e estavam levantando essas contendas entre os presbíteros, entre os estudiosos e os líderes da igreja primitiva. E houve uma questão entre Alexandre e Ário. E o Ário, ele dizia que Jesus não era eterno, não era Deus e não era pré-existente. E ele também questionou a divindade do Espírito Santo. Então, todos aqueles que seguiram Ário de Alexandria eram arianos e, portanto, antitrinitarianos, porque só criam na divindade do Pai. Nós vamos ver agora a divindade ao longo da Bíblia, a divindade triuna. Em Gênesis 1, 26 e 27, nós vamos ver aqui Deus falando
na terceira pessoa do plural, na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguns alegam assim, mas isso aí é Deus falando com os anjos. Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Não, aqui está falando a imagem divina, porque está falando também de caráter, não só a imagem física. Então, aqui é mais que uma pessoa divina falando. Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos ver aqui em Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente vai ver aqui agora a divindade se movendo para criar a terra, criar todas as coisas. A palavra de Deus, a palavra que Deus, nesse texto de Gênesis 1, em hebraico, no original, é a palavra Elohim. A palavra Elohim quer dizer deuses, entre aspas, porque no plural, não que sejam deuses em termos de divindades, mas deuses no sentido de mais de um ser. Então, no princípio, criou Elohim, os céus e a terra, mais de um ser. O Pai idealizou a criação. A palavra que é Jesus se expressou para tornar visíveis os pensamentos de Deus na criação. E Jesus disse, haja luz e houve luz. Apareçam os animais apareceram, os vegetais. Então, tudo foi criado pela parte falada, que expressou o pensamento da divindade, que foi Jesus. Por isso a Bíblia fala que o mundo foi criado por Cristo, mas os três participaram do momento da criação. E o Espírito Santo atua como vivificador, trazendo vida, trazendo a vida. Aqui em Gênesis 11:7, também falando na primeira pessoa do plural, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, na Torre de Babel, né? Para que não entenda um a língua do outro. A linguagem foi confundida ali, e falando, desçamos, vamos descer, para que eles fiquem confusos, e a gente sabe o que aconteceu. No batismo de Jesus, nós vemos perfeitamente a divindade triuna. Mateus 3, 16 e 17 fala assim, e batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui nós vemos Jesus saindo da água, o Espírito Santo em forma de pomba, ele não é uma pomba, era em forma de. Naquele momento saiu, a gente vai entender o porquê dessa forma de pomba quando nós estudarmos a pessoa do Espírito Santo. E o Pai falando, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ver aqui a divindade em algumas cartas de Paulo. 2 Coríntios 13, 14 fala assim, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aqui o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Paulo reconhecendo as três pessoas da divindade. Judas 1, 20 e 21 fala, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O batismo, irmãos, o batismo, ele, de acordo com Mateus 28, 19, é em nome da divindade triuna. Vem do grego onoma, e significa em nome, significa, esse termo grego onoma, é algo muito pessoal, deixando claro que os três têm a mesma autoridade e que os três são pessoas distintas, diferentes, que estão em nosso batismo. Mateus 28, 19 fala assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome, onoma, não esqueça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí, queridos, muitos vão e falam assim, mas esse texto é um texto falso. Foi introduzido na Bíblia, eu já vi várias pessoas falando isso. Foi introduzido depois do cânon ter sido fechado,
Não existe esse texto nos originais gregos. Será que isso é verdade, irmãos? Será que realmente o texto de Mateus 28, 19 foi introduzido na Bíblia, que fala abertamente que nós devemos ser batizados em nome da divindade triuna? Vamos ver? Alguns alegam, então, que esse texto não está no original e que não existe nenhuma comprovação dessa ideia. Agora, olha que interessante. Ellen White refere a esse verso em 166 citações dela. Inclusive, a usou já em 1854, nesse livro aqui, na página 19. Ela jamais reclamou de qualquer suposta adulteração dos seus escritos por terceiros. Então, irmãos, se a irmã White usou em 166 essa citação, vocês não acham que se fosse uma citação falsa, uma introdução feita em Mateus, no livro de Mateus, o Espírito Santo não falaria para ela: Ellen White, não coloque isso nos seus escritos, porque eu não escrevi isso na Bíblia. Eu não falei isso na Bíblia. Ela seria orientada a retirar. Mas existem 166 citações dela, e nós vamos ver algumas aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Quais foram as palavras ditas quando você participou do rito solene do batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você era sepultado com Cristo no batismo e foi criado em novidade de vida. E as 3 grandes potências dos céus. Irmãos, são quantas potências no céu? 1, 2 ou 3? São 3. Comprometeram-se a cooperar com você em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então, não devemos louvá-lo em cada respiração? Aqui está chamando para louvar quem? A divindade. A divindade compreende em 3 pessoas, 3 potências celestiais. Isso está na review de junho de 1905. Vamos ver o que está em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles pegam esse texto para dizer, tá vendo? É um Deus só, é um único Senhor. Mas a divindade está exatamente expressada neste versículo do Velho Testamento. Vamos analisar. A palavra Senhor é a palavra Yahvé. YHWH. E nosso Deus, desse texto de Deuteronômio 6,4, é a palavra Elohim, que nós já vimos que é Deus no plural, plural de pessoas. E a palavra único é a palavra Errad. O CH aqui, ele não tem som de Echad, tá? É Errad. Veja o que significa Errad. Único em propósito, mas com pluralidade de pessoas. Então, único em propósito e pluralidade de pessoas. É bem diferente da palavra Yahid, que significa único, somente uma pessoa e um só ser. Em nenhum versículo da Bíblia, ela usa a palavra Yahid para se referir a Deus, porque ele não é somente uma pessoa. Interessante, né? Então, ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Elohim, é Errad, pessoas em pluralidade, Yahvé. E os 70, quando traduziram o hebraico para o grego, eles substituíram Yahvé por Adonai, que é Yahvé, né, Adonai, Deus, por Kyrios, que é Senhor, e Errad pela palavra Eis, que é o único, com também pluralidade de pessoas, e Elohim por Theos, que significa Deus. Então, o próprio Shema Israel está mostrando que é mais que uma pessoa. E o interessante é que os antitrinitarianos, que são aqueles que não creem na doutrina da divindade triuna, quando citam Ellen White para dar crédito à inexistência das 3 pessoas divinas, os escritos delas são reais, são autênticos, são verdadeiros, são incólumes, não podem ter sido mexidos. Olha o que ela disse, aí eles insistem, mostram texto fora do contexto, e querem provar através dos textos do Espírito de Profecia. Interessante isso.
Mas quando os que creem na divindade triuna usam os textos dela para corroborar essa doutrina, e nesse caso os textos são adulterados, foram corrompidos, foram manipulados. Irmãos queridos, ou nós cremos naquilo que o Espírito de Profecia fala, ou nós não cremos. Ou ela é verdadeira e foi inspirada por Deus em tudo aquilo que ela ensinou nos seus escritos, ou ela falou mentira. E nós estudamos, semana passada, com o irmão Diego, muito importante sobre o tema do Espírito de Profecia. Nós vimos que a irmã White falava que muitas coisas dos textos que ela escreveu estavam sendo mal compreendidos, porque não estavam sendo compreendidos à luz completa da verdade revelada. E ela também dizia que aqueles que vão estar nos fins dos tempos vão desacreditar nos testemunhos, não vão crer mais naquilo que os testemunhos estão falando a respeito da palavra de Deus. E vão mudar aquilo que está escrito. E Satanás fará isso de uma forma muito terrível, de uma forma muito assoladora, e é o que tem acontecido hoje. Não somente a respeito da doutrina da divindade triuna, mas de outras doutrinas ensinadas pelo Espírito de Profecia. Estão sendo mal interpretados, estão sendo modificados para o bel prazer daqueles que querem viver com suas próprias ideias pré-concebidas. Então, isso é muito sério, irmãos. Deus deixou o Espírito de Profecia para fortalecer a fé do remanescente. É um presente de Deus para nós. Nós temos que crer no que está na palavra, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. E nós sabemos que a irmã White foi inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para nos trazer a verdade para o povo remanescente, para a igreja remanescente e principalmente para a última geração. Então, nós sabemos que ela foi inspirada, assim como Isaías foi inspirado, assim como João Batista foi inspirado, assim como Jeremias foi inspirado, porque não há graus diferentes de inspiração. Ela foi da mesma forma, dotada com o mesmo dom, para trazer a verdade para nós. Que precioso presente Deus nos deu. Aqui, por exemplo, tem um manuscrito dela, e ali no sublinhado em vermelho, fala 3 pessoas. Ela escreveu 3 pessoas. E aqui em cima tem, assim, um adendo falando 3 personalidades. Aí ele fala, tá vendo? Não são 3 pessoas, são 3 personalidades. E querem rebaixar, achando que a frase personalidade significa que não seriam 3 seres pessoais. Mas nós vamos ver outros trechos com a letrinha dela, ela falando que são 3 pessoas. Então, não importa se são 3 pessoas ou 3 personalidades. Vamos lá, olha. Ali, ó, tá vendo? Ali eu ampliei. Então, alegam que esse texto, 3 personalidades, foi adulterado. Isso não foi adulterado. Claro que qualquer pessoa que está escrevendo algo, muitos de vocês que estão aqui na sala já escreveram cartas, já escreveram livros, tem até autores de livros aqui na sala. E às vezes você está fazendo o seu rascunho, aí você completa ali uma ideia, você puxa uma perninha e escreve algo que você quer colocar depois ao digitar a forma definitiva do texto. Então, assim era com os escritos dela. Depois ela passava para a sua secretária, que datilografava os seus escritos, antes de serem publicados. Então, vamos lá. Aqui nesse texto, que está também na Meditação Matinal Maravilhosa Graça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes. Queridos, atributos da divindade, onisciência, sabe todas as coisas, tem mente própria. Então, o Espírito Santo, ele não pensa com a mente do Filho, ele não pensa com a mente do Pai, ele tem um atributo dele. Recebem os que verdadeiramente entram em relação de concerto com Deus e estão presentes em cada batismo. Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que daí em diante nossa vida será imersa na vida dessas 3 grandes personalidades. Olha, manuscrito 67.
Então, o Pai é uma pessoa ou uma personalidade, o Espírito Santo é uma pessoa, e o Filho é uma pessoa ou uma personalidade. O fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a garantia de que essas potências nos assistirão em todos os apertos quando quer que nós os invoquemos. Testemunhos Seletos, volume 2. Eu não quero só que vocês foquem na divindade triuna aqui, mas que vocês foquem nas promessas de que eles estão nos assistindo, os três, em nossa vitória contra o pecado, em nosso dia a dia, na perfeição do caráter, para obtermos a justiça de Cristo. Eles estão trabalhando juntos. Os que são batizados no tríplice nome. Gente, não é um só, não é uma dupla de nome, são três. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao iniciarem a vida cristã, declaram publicamente ter abandonado a servidão de Satanás e se tornado membros da família real, filhos do Celeste Rei. Então, aqui nós vamos ver nessas páginas também de Fé pela Qual Eu Vivo, várias citações da divindade triuna. Tem muitos manuscritos que falam a respeito desse tema. Aqui é o manuscrito 144 de 1901. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses três grandes poderes infinitos, queridos, são quantos? Eu não consigo compreender como que a pessoa consegue mudar a língua portuguesa ou a língua inglesa. Ela está muito clara aqui, uma questão de semântica, né, gente? Aqui está muito claro. Aqui falando que esses três grandes poderes estão harmoniosamente comprometidos a trabalhar em nosso favor, se cooperarmos com eles. Então, são três trabalhando em nossa salvação. Aqui também no comentário bíblico, no volume 7, nossa santificação é obra de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já nasceu de novo, tem se tornado um novo ser em Cristo Jesus. Então, coopere com os três grandes poderes que estão trabalhando em seu favor. Vejam, queridos, que texto forte demais. Os três estão trabalhando unidos em nosso favor. Vamos consagrar a Ele, a Deus, tudo o que somos, tudo o que temos, e em seguida possamos todos se unirem para avolumar a música. Olha só, vamos avolumar nas músicas. Louvado seja Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Louvai-o, todas as criaturas aqui embaixo. Louvai-o acima, vós, hostes celestiais. Louvai quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, olha que coisa tremenda. Aqui está falando que o Pai é digno de todo louvor, de toda adoração. O Filho é digno de todo louvor e de toda adoração. E o Espírito Santo é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, podemos louvar a divindade. Vamos consagrar a Ele esse louvor. Agora, vejam esse impressionante texto de manuscrito 139, de 1906, o contexto dos salvos no céu. Eu fiz aqui questão de colocar o original em inglês, mas vou colocar para vocês a tradução. A irmã White relatando nesse manuscrito a respeito da divindade sendo adorada pelos salvos que estão chegando no céu. Vejam bem, agora um breve assunto. À medida que os santos de Deus são aceitos no amado, eles ouvem: vinde, benditos de meu Pai, e herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, citando Mateus 25, 34. E então as harpas de ouro são tocadas, e a música flui através de toda a hoste celestial. E eles, os salvos, prostram-se e adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, que texto claro! Os três sendo adorados lá no céu, depois que são levados para o céu. E o que se segue? O que contemplei depois? Um encontrando-se com o outro, e eles diziam, à medida que se abraçavam, com as suas faces brilhando com a glória de Deus: foi você que me apresentou a verdade. Mas não dei atenção no princípio. Ah, como estou feliz. E agora, quando isso ocorrer por toda a corte celestial, ações de graças e louvores a Deus,
por aqueles que foram os instrumentos para ganhar outros para a verdade, que deviam vir e ter um interesse por eles, e então eles se uniam aos salvos. Oh, que reunião! Que reunião! Queridos, que reunião! Todos se prostram diante da divindade triuna e depois se abraçam, um falando para o outro, que levou para a verdade. Que texto tremendo demais. Então, a gente, continuando aqui, o manuscrito 145 de 1901. Os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo os discípulos de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Então, os dignitários celestes. Esse texto é citado no livro Evangelismo 616. Sabemos que o livro Evangelismo, ele é uma compilação, e muitos alegam que é um livro falso, um livro espúrio, porque contém muitos textos a respeito da divindade triuna. Mas a autenticidade das declarações que aparecem nessas páginas do livro Evangelismo é atestada nesse livro aqui, de Silver Spring, citando Ellen White em 2003 e ele mostra o porquê da autenticidade do livro Evangelismo. E aqui, nessa série B, Testemunhos Especiais, de 1906, ela fala: cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos do céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quais são e quem são e quantos são os 3 poderes mais altos do céu? São 3, queridos. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da salvação. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo e união com Cristo, Atos dos Apóstolos 85. Irmãos, se Cristo é a mesma pessoa que o Espírito Santo, bastava falar união com Cristo, porque uma vez unido com Cristo, estaria automaticamente unido com o Espírito Santo. Mas não, ela faz questão de mostrar que era a união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora, esse texto aqui é bem mais forte, queridos. Manuscrito 92, de 1901. Quando se entregaram a Cristo, assumiram um compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os 3 grandes dignitários pessoais do céu. Para mim, esse texto é definitivo, é claro, e não teria que argumentar mais nada. Ou você crê no que o Espírito de Profecia fala, ou não crê. 3 grandes dignitários pessoais do céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 santos dignitários do céu declararam, vejam bem, ações pessoais, declararam que fortalecerão os homens para vencer os poderes das trevas. Que promessa maravilhosa os 3 nos fazem, de que eles estão ao nosso lado, declarando que nós podemos vencer o pecado. Essas 3 pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo assumiram o compromisso de cooperar com os santificados instrumentos humanos. Manuscritos 15 de 1898 está novamente citando que assumir um compromisso é algo pessoal. Não pode uma força ativa assumir algo, porque é apenas uma força que emana de alguém. Vocês estão compreendendo? Olhando para Jesus, não só como nosso exemplo, mas como autor e consumador de nossa fé. Lembre-se disso. Em nosso batismo, nos comprometemos a Ele e recebeu a ordenação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses 3 grandes poderes do céu, que se comprometeram a trabalhar em nosso nome, não só para começar, mas para aperfeiçoar a nossa fé. Atentem para as promessas. Estou tão feliz que temos as promessas de Deus. Aqui citada, né, a irmã White citando numa conferência, está na Review de 1904. No nosso batismo, nos comprometemos a quebrar toda conexão com Satanás e seus agentes. E para colocar coração e mente e alma na obra de expandir o reino de Deus. Todo o céu está trabalhando para esse objeto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comprometidos a cooperar com os instrumentos humanos santificados.
Se somos fiéis ao voto, não é aberta para nós uma porta de comunicação com o céu? Uma porta que nenhuma mão humana ou agência satânica pode fechar. Está também na Review de 1906. Agora, vejam bem. Vou voltar aqui. Uma ocasião, uma trinitariana me falou assim, mas, irmã, o batismo na época de Jesus era em nome de Cristo. A Bíblia fala que os discípulos batizavam em nome de Cristo. E cita os versos que o batismo era feito em nome de Cristo. Aí nós pensamos, por que o batismo era em nome de Cristo também? Porque Cristo foi o foco da controvérsia ali entre os judeus. Eles nem compreendiam a pessoa do Espírito Santo. E eles entendiam a pessoa do Pai. A pessoa de Cristo foi o foco da controvérsia. E o Espírito Santo, eles ainda não estavam entendendo. Lembra que quando João batizou com o batismo do arrependimento, e quando foi levado a respeito do Espírito Santo, eles falaram, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Então, a verdade foi progressivamente mostrada para os discípulos. Então, eles foram entendendo aos poucos, a ponto de batizar em nome da divindade triuna, como foi a ordem do mestre. Então, o centro trinitariano falou, se você me mostrar que o batismo era realizado pelos discípulos em nome da divindade triuna, eu passo a acreditar. E essa pessoa, ele era muito influente no meio trinitariano, arrebanhou muitas pessoas, e quando ele leu esse texto que eu vou mostrar para vocês, de Primeiros Escritos 100, ele realmente ficou maravilhado e passou a estudar, e hoje está firme na verdade. Vi que nos dias dos apóstolos, a igreja estava em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres, como hoje. Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e administrando as ordenanças da casa do Senhor. Esse rapaz estava clamando a Deus em oração, ajoelhado em oração, falando, Senhor, me mostra a sua verdade. Eu não quero mais permanecer no erro se isso for um erro. Eu não quero mais divulgar e arrebanhar pessoas para esse erro. Me mostra a sua verdade. E quando ele abriu a palavra do Senhor, ele se deparou com esse texto. E louvou o Senhor, porque a resposta estava aqui e nesse texto de Atos dos Apóstolos 15. Deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo. Em seu nome deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Os discípulos deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para sua norma de prosseguimento e a fonte do seu sucesso. Estava a caminho do trono de Deus, para ser honrado pela hoste celestial, revestido de autoridade ilimitada. Deus, aqui falando da pessoa de Jesus Cristo, deu aos seus discípulos sua comissão, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos mando. Então, queridos, nós vimos aqui alguns dos 166 textos que a irmã White falou a respeito do batismo em nome da divindade triuna, os 3 mais altos dignitários celestiais, os 3 poderes do céu, as 3 potências. Quando o cristão se submete ao rito do batismo solene, as 3 maiores potências do universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se colocam sua aprovação em seu ato. Os 3 grandes poderes do céu comprometem-se a fornecer ao cristão toda a assistência que é necessária. Agora vejam esse texto. O obreiro de Deus é o agente através do qual a comunicação celestial é dada. E o Espírito Santo dá autoridade divina para a palavra de Deus. Porque ele é divino. As 3 grandes potestades dos céus são testemunhas, são invisíveis, mas estão presentes nos batismos. Vocês estão entendendo? São invisíveis, são pessoas, são seres, mas eles estão presentes em cada batismo.
Aqui falando também que aquele que fez aliança com Deus, os três poderes da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão vendo? Eu estou repetindo aqui porque está em vários textos. Agora, esse texto aqui, faço questão de ler com vocês. A declaração-chave está na página 367 desse texto aqui, sobre sermões e palavras da irmã White. Você nasceu de Deus e encontra-se sob a aprovação e o poder dos três seres mais santos do céu, que são capazes de guardá-los de cair. Então, não são dois seres e um espírito que está dentro de um dos três seres, de um dos dois seres. São três pessoas, três seres. Aqui uma mensagem para os pais também a respeito do voto batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três grandes poderes. Então, vocês estão vendo, né? É muito constante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram, os três grandes poderes do céu. Eu estou aqui avançando para que vocês entendam. Estão atuando e a divina mão está no volante. Não esqueçamos de votos batismais, na presença dos três maiores poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fazendo aqui o voto batismal de novo, está na jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de novo confirmando os três. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos consagrando a Deus, a Cristo e o Espírito Santo, o nosso coração. Nosso batismo, em nome dos três, novamente. Vocês vão ter acesso a esses slides, tá? Vocês vão ter como estudar com mais detalhes esses textos. Por isso eu estou avançando aqui. Os três grandes poderes do céu, que são testemunhas invisíveis mais presentes. Nós fomos batizados na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui de novo, falando aqui, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai. Detalhe, os parênteses são incluídos no original da irmã White, na review de 1897. Um Deus pessoal, em nome do Filho, Príncipe e Salvador pessoal, e em nome do Espírito Santo enviado do céu para representar a Cristo. As três maiores potências do universo se comprometeram a trabalhar para aqueles que estariam perdidos. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. E o Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos que recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Isso está no manuscrito 21 de 1906. Até que ela chegou ao manuscrito 21, também, de 1906, há uma afirmação, que está também em Testemunhos Especiais, série B, 1906. Há três pessoas vivas, pertencentes ao trio celestial. Três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa semana eu vi um irmão conversando com outro, e ele mandou um áudio falando assim: não existe a terceira pessoa da divindade. Não existe o terceiro ser da divindade. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não existe a terceira pessoa divina. O que ele está falando com essa frase? Eu não creio no espírito de profecia. Eu não creio no que Ellen White diz. E eu me rebelo contra os testemunhos. É isso. É isso, exatamente isso que ele fala. É muito triste. Foi um áudio muito triste. Então, aqui, nós vemos de novo três pessoas. Aqui, vocês podem ver o datilografado da secretária da Ellen White, e ela escreve aqui ao lado, de canetinha vermelha, três pessoas no trio celestial. Portai-vos de tal modo que os três grandes poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possam ser a vossa competência. Aqui eu quero mostrar para vocês um manuscrito com a letrinha dela, datilografada pela secretária, mas com a letrinha dela. Olha, três, está em inglês, tá, gente? Três pessoas. Aqui, Father, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, três pessoas. É muito claro. Manuscrito 57. Agora, vejam bem. Três agências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos pelos seres humanos. Manuscrito 27, ó. Aqui, de novo, ó. Três agências distintas. Queridos, se são agências distintas,
Como que um pode ser o outro? Vocês estão vendo? Olha lá. Deus, Cristo e o Espírito Santo estão ao seu lado. Os três, manuscritos 13. Fui instruída a dizer: os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem definições como essas. Na época dela estavam surgindo várias heresias falando sobre que o pai não é uma pessoa, que espiritualizando as pessoas da divindade, né? Aqui falando, o pai é como uma luz invisível, o filho é como uma luz corporificada, e o espírito é uma luz derramada. Todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada, são imperfeitas e inverídicas. E vejam bem, queridos, até mesmo para irmão White, as verdades da divindade triuna foram sendo reveladas e esclarecidas progressivamente. Ela não teve a luz completa. Vejam o progredir, o avançar do conhecimento dela. Em 1850, ela nem sabia a respeito com detalhes da pessoa do Espírito Santo. Olha o que foi revelado para ela. Cristo, o Pai, são seres pessoais com forma tangível. Em 1869, ela disse, Cristo é igual a Deus. Em 1872, ela fala, Cristo não foi criado, na review de 1872. Em 1878, ainda na review, ela fala, Cristo era o eterno Filho. Em 87, ela já dizia, Cristo preexistia com o Pai desde toda a eternidade. Até que em 1888, ela falou da plena divindade de Cristo. Cristo era um com o eterno Pai. Em 1890, ela disse, Cristo é o autoexistente. Sua divindade não é derivada do Pai. Vocês estão vendo? Ela é ampliando a concepção dela a respeito da divindade de Cristo. Até que, em 1897, ela afirmou, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. 1898, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. E ainda em 98 ela disse, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. E em 1901, 1905 ela afirma, há 3 pessoas viventes no trio celestial. Manuscrito 145. Então, queridos, vamos concluir o estudo de hoje. A partir de amanhã nós vamos avançar na pessoa do Pai e do Filho, e depois nós vamos avançando até chegar na pessoa do Espírito Santo, que é a mais polêmica de todas. Agora vamos só raciocinar uma coisa. Se a divindade triuna fosse uma doutrina falsa, por que Ellen White não reprovou seus contemporâneos que escreveram tão extensamente em consenso sobre o tema a partir de 1897? Se ela fosse a apostasia ômega, como muitos alegam, falam, a doutrina da trindade é apostasia ômega. Só um minutinho. Como muitos alegam, por que ela não teria falado abertamente e claramente sobre o assunto, alertando a igreja? Mas, pelo contrário, ela mesma fez inúmeras citações trinitarianas, como nós vimos agora. Então, queridos, ela teria alertado, olha, cuidado, essa doutrina é falsa, cuidado. Então, é muito sério isso, né? Nós temos que ver que isso não é apostasia ômega. Há um erro de interpretação em quem? Não é na Bíblia nem no Espírito de Profecia. Temos que ter a humildade de reconhecer que o erro possa estar em nós, na nossa compreensão sobre o assunto. Então, nós estamos estudando sobre esse tema tão tremendo do nosso Deus eterno, eterno e eterno. Por que Deus é eterno 3 vezes? Porque a divindade subsiste em 3 pessoas coeternas. Que Deus nos ajude na compreensão dessa verdade. Que Deus nos oriente, nos dê capacidade para tirar nossas ideias preconcebidas e aceitar aquilo que está revelado na palavra de Deus. Nós vamos estudar muitos detalhes a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que mesmo esse termo trindade não existe na palavra, assim como o termo milênio também não existe na palavra. O termo trindade não existe, mas isso não anula, como nós vimos até agora, a existência de 3 pessoas divinas. Por isso que a gente prefere usar o termo divindade trina.
três pessoas divinas, coeternas, oniscientes, onipresentes, onipotentes, que agem em benefício da raça humana, que agem na nossa salvação, que quer nos salvar, que quer nos levar para ter a vida eterna. E lá, como naquele manuscrito que nós vimos, nós vamos adorar e nos prostrar e louvar a divindade que fez tudo por nós, tudo para a nossa salvação. Nosso bondoso Pai Celestial, querido Deus, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos orientado, tem nos dado esclarecimento da Tua verdade. Obrigado, Pai, porque nós temos tido essa maravilhosa graça de conhecer plenamente a Tua palavra. Essa última geração tem sido extremamente privilegiada por ser apresentadas verdades em todo o seu completo entendimento. Obrigado, Senhor, porque estudamos sobre a sua pessoa tão maravilhosa que se doou por nós para nos salvar. Nós vimos hoje que a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três seres mais elevados do céu se doaram para nos resgatar da morte eterna. Ó Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, que amor é esse? Que amor o Senhor tem por nós, esse amor incomensurável que nós não podemos medir, nós não podemos alcançar a infinidade do seu amor por nós. Que o Senhor continue nos esclarecendo a tua verdade, da tua palavra, que o Senhor trabalhe nos corações daqueles que ainda têm dúvidas sobre esse tema, daqueles que estão se enredando para o caminhos estreitos, caminhos de perdição, a ponto de abandonarem a fé em Ti, abandonarem a fé na Tua palavra, abandonarem a fé no Espírito de profecia. Por favor, Pai, resgata essas vidas, porque são vidas Suas, compradas pelo Seu sangue, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude a compreender plenamente esse tema, para que tenhamos a certeza de que a divindade se moveu para nos salvar. Pai querido, também colocamos em Suas mãos vários pedidos que foram colocados nessa sala de oração. Eu posso esquecer de alguns que foram colocados, mas os que eu possa lembrar, o Senhor me faça lembrar, como o da Maia, que colocou a respeito do Gustavo, do seu filho, do seu sobrinho, do Rodrigo, que eles possam estar firmes contigo até a tua volta, Senhor. Por favor, fortaleça essa família, dê a certeza de que estão no caminho para que sejam salvos também para o teu reino. Senhor, também o propósito da tua filha Ana Cristina, de voltar ao Brasil, que o Senhor possa abrir as portas para que ela esteja aqui conosco, para honrar e glorificar o teu santo nome, e vários outros pedidos, Senhor, que foram colocados também a respeito de pessoas que precisam ser salvas, que a verdade precisa alcançá-las. Senhor, sabemos que o tempo está acabando, o tempo de graça está terminando, e nós pedimos que o Senhor nos capacite a levar a mensagem de salvação a todos. Muitos pedem por saúde, para mudança no campo, para o campo, pedem por seus familiares. Senhor, que tão bondosamente o Senhor atenda essas orações de acordo com a tua vontade. Te agradecemos essas bênçãos e nos traga amanhã para estudarmos um pouco mais da tua santa palavra. E nos dê um bom dia na sua companhia. É o que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.